pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é a professora Monique Azevedo e a gente estamos chegando aí para mais uma aula dessa semana. Gente, a aula dessa semana, a nossa aula de número 7, nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre estrutura das palavras, tá bom? A aula de número 7, vamos ver o tema. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a desinência e a vogal temática. Esses assuntos estão na página 23 do seu livro. A gente começou falando na aula passada sobre o que era morfema, falamos sobre o que era radical, falamos o que eram os afixos, né, que são os prefixos e os sufixos. E agora nós vamos falar sobre a desinência e vogal temática, tudo isso dentro do assunto estrutura das palavras. Vamos lá. Bom, gente, primeiro nós vamos falar sobre o que é a desinência, tá bom? Vamos falar então, e eu peço que você preste atenção total nessa aula para você entender. Vamos ver então sobre o que é a desinência. Vamos lá. A desinência ou as desinências são morfemas que se juntam ao radical para indicar a flexão das palavras. A desinência se junta sempre no final da palavra. Então, a gente viu que tem morfemas que se juntam ao radical para formar novas palavras, né? No caso das desinências, elas se juntam ao radical para indicar a flexão das palavras. A gente vai ver o que é exatamente essa flexão das palavras. E a gente vai ver ela geralmente bem no finalzinho da palavra. Eu peço para você prestar bastante atenção nos exemplos que eu vou mostrar agora. Olha aí. A gente tem aí as palavras menino, menina, aluno, aluna, tio e tia. São essas palavras. Aí eu pergunto para você, o que diferencia essas palavras? No caso, menino e menina. Qual é a diferença entre essas duas palavras, hein? Qual será? Vamos ver aqui? A gente tem que a diferença é justamente que uma termina em O e a outra termina em A. Menino, menina. São duas palavras parecidas, mas uma termina com O e a outra termina com A. Esse O e esse A é o que a gente chama de desinência. Nós temos a vogal O e A, que demarcam o gênero das palavras. O O está marcando o gênero masculino e o A está marcando o gênero feminino. Então, a gente vê aqui que a gente tem as desinências, o O e o A. Tudo bem? Agora, vamos ver mais um pouco o que é essa desinência. Bom, gente, a desinência, nós temos dois tipos. A gente tem a desinência nominal e a gente tem a desinência verbal. E a gente vai ver o que é cada uma delas em alguns exemplos, tá bom? Desinência nominal e desinência verbal. Bom, o que é a desinência nominal, galera? A desinência nominal indica as flexões de gênero. Tem o gênero masculino e feminino nas palavras. E ela também indica as flexões de número, singular e plural, dos substantivos e adjetivos, tá bom? Então, a gente vai ver aqui que as desinências, a desinência nominal vai se referir aos substantivos e os adjetivos. Por exemplo, a gente tem aqui menino, menina e meninas. E a gente tem o S, que está marcando aí o plural, né? No caso, menina está no singular e meninas, quando eu acrescentei o S, ele está marcando o plural. E a gente fala, então, que o nome é desinência nominal de número. O outro exemplo, garoto, aqui, garoto e garota. Tem o O e o A. Essas duas são as desinências nominais de gênero, porque está marcando aí o masculino e está marcando aí o feminino. Tudo bem? Tudo tranquilo, galera? Então, desinência nominal vai marcar as flexões dos substantivos e adjetivos. Pode ser de gênero, masculino ou feminino, ou pode ser de número, singular e plural.
Agora vamos ver a desinência verbal. A desinência verbal, como o próprio nome indica, ela vai indicar as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos, tá bom? A nominal era as flexões do substantivo e adjetivo. A verbal é as flexões no verbo. E aí pode flexionar em número, pode flexionar em pessoa, pode flexionar em modo e tempo. O número é o singular ou plural. Pessoa tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Tem aí o modo verbal. A gente tem o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Opa! Então tá aí. E faltou colocar para vocês o tempo, né? O tempo é justamente passado, presente e futuro, ok? Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui a palavra eu gosto, na frase eu gosto, e eu marquei o O para vocês. Esse O é uma desinência número pessoal. Por que número pessoal? Porque ele está marcando aí. Ele indica que ele veio do verbo comer, né? Então, ele está indicando, primeiramente, número, eu gosto. Então, já até coloquei o E, né? Então, ele é a primeira pessoa. E o número é porque ele está no singular, tá bom? Então, eu tenho aí a primeira pessoa do singular. Esse O é a minha desinência, desinência verbal. Outro exemplo aqui para vocês. Eles se amam. Eles se amam. Eu marquei esse AM no final. Esse AM aí significa que é uma desinência número pessoal do verbo amar. Por que número pessoal? Porque ele está na terceira pessoa do plural. E também tem o modo que é o presente do indicativo. Tudo bem? Tudo certo? Agora, você pode localizar aí no seu livro, mas já estou mostrando aqui para vocês. Isso está na página 23 do seu livro, tá bom? Na parte lá que está escrito desinência. Aí diz assim: já na forma verbal abaixo, os morfemas C, no caso SSE, e os morfemas MOS são desinências que indicam, respectivamente, modo e tempo e número pessoa. Então, olha para cá, para esse exemplo aqui que está no teu livro. A gente tem a palavra falássemos. Então, a gente tem aqui, ó, esse falar, no caso, é o nosso radical. Esse C, esse SSE, ele está no meio da palavra, né? Então, essa desinência aqui, ele está indicando o modo, que é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele traz uma hipótese, né? Ele também está marcando o tempo, que é o pretérito, ou seja, o passado, né? Falássemos. E esse MOS, esse MOS, ele está então indicando o número. Está dizendo que ele é da primeira pessoa do plural. Tudo bem? Então, aqui temos a desinência, que está, no caso, é uma desinência modo temporal. Tudo certo? Agora, nós vamos ver o que é a vogal temática. A vogal temática liga o radical com as desinências. A função da vogal temática é conectar o radical com as desinências da palavra. Por exemplo, a gente tem aqui a palavra vendemos, né? Então, a gente vai destrinchar essa palavra aqui. E temos aqui vende, até onde está marcado de vermelho, é o nosso radical. O mos é uma desinência, tá bom? Que indica modo, no caso passado. E no meio, entre o radical e entre a desinência, a gente tem a vogal temática. Então, a vogal temática, geralmente, ela vem no meio da palavra ou também vem quase no finalzinho da palavra. Então, repara que se não tivesse a vogal temática e tivesse só vende, mos, não faria sentido, né? Eu preciso dessa vogal aqui no meio para unir o radical com a desinência. Tudo bem?
Nos verbos, a vogal temática indica a conjugação. Se você estudou lá no seu sexto ano, né? Tem lá a conjugação do verbo. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Vou precisar dar uma lembrada aí. Temos 3 tipos de vogais temáticas segundo as conjunções verbais. Então, conjugações verbais. Então, vamos lá. A vogal temática dos verbos da primeira conjugação é a vogal A. Os da segunda conjugação é a vogal E. E os da terceira conjugação é a vogal I. A gente vai ver aqui uns exemplos. Olha aqui esses exemplos. O verbo amar. Repara aqui, ó, que ele termina em AR, mas eu quero que vocês se liguem aqui, ó, no A. No caso, o R já seria uma desinência. Então, a gente tem aqui o A. Então, está marcando a primeira conjugação do verbo. O verbo vender, aqui, ó, vogal E, vogal temática, está marcando a segunda conjugação do verbo. O verbo sorrir, eu marquei aqui a letra I, marca a terceira conjugação. Então, o A, o E e o I são aí as nossas vogais temáticas que nos verbos elas indicam a conjugação. Tudo certo? Agora que a gente já viu que é desinência, que é vogal temática, agora a gente vai fazer análise de cada palavra, né, de cada parte de uma palavra, aplicando tudo que a gente estudou desde o início do assunto estrutura das palavras. Então, a gente já viu aí radical, a gente já viu aí afixos, a gente já viu aí desinência e vogal temática. E agora vamos aplicar todos esses conhecimentos. Vamos lá, acompanha comigo. Eu destaquei aqui a palavra amigável. Vamos destrinchar essa palavra? Então, ela ficou assim, destrinchada, em que esse amigue é o nosso radical, tá bom? Esse amigue é o nosso radical. A partir dele, eu posso formar outras palavras. Bem no meio da palavra tem esse A, e ele vai ser a nossa vogal temática, porque está conectando o radical com a última parte. O véu é o sufixo. Então, a gente tem aí a palavra amigável, amigue, radical. Esse A que está entre o radical e entre o sufixo é chamada vogal temática. E esse véu é o nosso sufixo. Outra palavra aqui para a gente destrinchar, palavra improvável. Ela vai ficar assim, separadinha. E a gente tem aqui, esse in é o nosso prefixo, né? Esse prov é o nosso radical, que a partir dele eu posso formar outras palavras. Esse A bem no meio é a nossa vogal temática e o véu que você já sabe que é o sufixo. Então, tá aí bem analisando cada parte dessa palavra. Cada partezinha dessa palavra aqui é um morfema. O morfema prefixo, o morfema radical, o morfema vogal temática e o morfema sufixo. Gente, então já estamos finalizando a nossa aula. E, para finalizar, vou deixar para vocês, então, uma atividade que está na página 25 e 26, tá bom? Tá 25 e 26 do teu livro, ok? Faça essa atividade. Tente fazer, pelo menos, né? E na próxima aula, então, a gente vai estar corrigindo, tudo bem? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer coisa é só me procurar, só me chamar que eu posso estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.